A gente vai fazer a correção dos exercícios da aula passada e eu peço para que a correção vocês copiem tudo no caderno, tá? Porque na correção é que eu vou falar da dilatação superficial e da dilatação volumétrica, e aí é importante vocês terem tudo no caderno, certo? A primeira questão diz assim: por que quando tomamos banho quente, nossos anéis ou alianças ficam largos? Utilize a dilatação superficial como base de sua resposta. Daí aqui, segundo a dilatação superficial, o corpo ele vai se dilatar igualmente em todas as direções. Então, se a gente tiver uma placa, a gente vai falar que é de metal porque a dilatação ela é mais evidente no metal, tá? E essa placa, ela sofrer um aumento de temperatura, aqui até desenhei um foguinho, ela vai se dilatar igualmente na direção vertical e também na direção horizontal. Então, você vai ter um aumento da placa nas duas direções, certo? E aí, o que a gente vai ver principalmente quando a gente tem corpos com orifícios, né? Que é muito semelhante ao anel, à aliança da questão. Se a gente tiver uma placa com orifício no meio, ela vai se comportar como se fosse um corpo que não tivesse esse orifício, um corpo maciço. Se ele fosse diminuir a temperatura dele, ele ia diminuir de tamanho, certo? Então, o orifício também diminui de tamanho. Então, você teria, com a redução da temperatura, uma placa menor com orifício menor, né? Claro, não nessas proporções, eu estou exagerando, mas é que para que vocês consigam visualizar melhor, tá? E se eu aumentar a temperatura, eu vou ter, então, uma placa maior com orifício mais largo. Ah, professora, parece que se dilatar, ele vai diminuir de tamanho aqui no meio. Me passa essa impressão. Não, essa impressão, ela está errada, tá? O orifício aumenta de tamanho. E é por isso que a aliança, ela tende a ficar larga quando a gente toma um banho bem quente, por exemplo. Tá? A aliança, o anel, você acaba percebendo que ele alarga. Por quê? Porque ele dilata um pouco o seu tamanho, tá bom? Devido à dilatação superficial, certo? Bom, questão número 2. Questão número 2, ela pergunta por que os líquidos dilatam mais que os sólidos. Bom, a pergunta, ela pode ser respondida de uma forma bem simples, porque o coeficiente de dilatação dos líquidos, em geral, é maior do que o coeficiente de dilatação dos sólidos, né? Porque o coeficiente de dilatação dos líquidos, em geral, é maior que o coeficiente de dilatação dos sólidos. E por que isso ocorre? Qual é a explicação, né, para esse comportamento? Bom, aqui eu fiz um esquema de como seria, né, as partículas que compõem um material no estado sólido e no estado líquido. No estado sólido, as partículas estão muito mais próximas e unidas umas com as outras, né? Então, quando você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento nas vibrações dessas partículas. Elas vão se movimentar mais, né? Vão tender a vibrar mais, né? O que vai fazer? Essa vibração vai fazer com que esse espacinho aqui entre elas, ó, esse espacinho aumente, o que vai ocasionar dilatação. No líquido, esse espaço é muito maior. Então, você tem uma amplitude para vibração aqui muito maior. Isso permite que as partículas vibrem mais. Consequentemente, a diferença de distância de uma para as outras depois desse aumento de temperatura é muito maior. Por isso que você tem mais dilatação dos líquidos, porque você tem mais mobilidade das partículas do estado líquido. No estado gasoso, mais ainda, tá? Eu acho que eu passei uma simulação que mostra esse estado de vibração para vocês no estado líquido, quando a gente falou lá no calor latente e calor sensível. Se você voltar naquela simulação, você vai ver um pouco melhor isso que eu tô falando para vocês, tá?